E aí, Alicia, aprovada a convocação da Ancelotti? Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Podia ser bem pior, né, Diego? Podia ter o Neymar. Então, né, temos apenas jogadores que de fato estão em atividade, bem fisicamente, ao que tudo indica, então já é um bom sinal. A exceção do Gerson. Gerson, ou o Gerson, como diria o Ancelotti, é uma surpresa porque se lesionou ontem na partida contra o Palmeiras e é um dos 5 atletas convocados do Flamengo. Então a torcida do Flamengo deve estar um pouco chateada com o Ancelotti, que pegou toda a linha defensiva do Flamengo, das 2 laterais, 2 zagueiros, além do Gerson, o Palmeiras com o Estevão e o Hugo pelo Corinthians. O Hugo Souza, que é uma surpresa, não era esperado na seleção necessariamente. Não acho que seja um goleiro de nível de seleção, mesmo se a gente estiver pensando em goleiros jovens, futuro da seleção. Para isso tem o Bento, que é até um ano mais novo do que o Hugo, e muitos jogadores ali de uma segunda linha europeia, né? Lille, Strasbourg, Wolverhampton, a gente tem, né, não são times de muito destaque se a gente pensar numa Champions League, e alguns nomes, obviamente, de ponta, como Vini Júnior, como Rafinha, e aqueles nomes que a gente um dia espera que, né, saiam da seleção brasileira e que deem espaço para uma nova geração, mas nunca saem, né? Parece que é a volta dos que não foram, que é Marquinhos e Danilo. Continuam na seleção. Tem algumas novidades, né? Tem alguns jogadores mais novos, muitos jogadores, quase metade da lista de atletas que não tem nem 10 jogos pela seleção brasileira. Então dá para dizer que tem uma mistura de renovação com as bolas de segurança, né? Os medalhões de gente, inclusive, que o Ancelotti deve conhecer mais de perto. Eu acho que o que fica de preocupação é essa deferência em relação ao Neymar, mesmo não tendo levado. Ele deixou claro na coletiva que conversou com o Neymar e que o Neymar estava ok com não ser chamado. Não sei se fez isso com outros atletas que ele deixou de convocar, né? Então parece uma necessidade de dizer, olha, quando você estiver bem eu te chamo, tá? Só não vou chamar agora porque tá voltando de lesão. E, é claro, esse apego a alguns nomes que a gente, né, não entende como ainda permanecem na seleção brasileira, sem falar na cerimônia toda, aquela coisa de falar em italiano, né, essa reverência muito mais a ele do que à nossa seleção e ao nosso país. Mas sobre isso eu tenho certeza que a minha amiga Mili Lacombe pode falar muito melhor do que eu. Então, assim, o resumo para mim, Diego, é esse, né? Tem muitos nomes que a gente viu pouco e que vai ser bom rever. Acho que o Richarlison é um bom nome, né? Considerando os jogadores que estão lesionados, mas sinto falta de alguns jogadores do Brasil e sinto falta de poder me despedir de Danilo, de Marquinhos de uma vez por todas, mas parece que não será dessa vez. Não será dessa vez. Vamos ouvir então a Mili Lacombe. Boa noite, Mili. Suas impressões da convocação do Ancelotti. Boa noite, Diego, querido, Alicia, todas e todos aqui com a gente. Pois é, são várias, né? A primeira, assim, eu acho que a gente não deveria ficar tão feliz com o óbvio. Não convocar o Neymar é o óbvio, né? Assim, o estranho seria se ele convocasse. Então tá, então a gente está aplaudindo a normalidade. O cara não convocou o Neymar. Aí ele convoca uma seleção, eu concordo com o que a Alicia falou, assim, times medianos da Europa se sobrepõem a times de ponta aqui no Brasil, tipo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 2 jogadores que eu acho que deveriam estar aí, o Matheus Pereira, que é um meia de ligação, e o Caio Jorge, um atacante que está jogando muitíssimo bem. Aí a gente tem também nomes como o do Antony. O Antony esteve envolvido numa acusação muito grave de violência doméstica. O processo nem chegou a ser um processo, né? O caso foi arquivado, ele não foi nem indiciado. Mas os indícios, eles eram muito graves. E aqui a gente sabe que a palavra da mulher não vale. Então, eu ouço o nome do Antony, tenho certeza que muitas mulheres ouvem o nome do Antony e se encolhem. Mas não vai haver essa crítica, né? Vai ser celebrado porque ele realmente é um grande jogador e está jogando muita bola. Então, não importa, chama aí o Antony. Agora, a gente tem que falar da forma também, né? É claro que o Ancelotti sabe que vem para o Brasil há muito tempo. Ele poderia ter aprendido mais algumas palavrinhas. Ele falou 3 palavras em português e todo mundo está... Oh, meu Deus, muito obrigada pelo seu esforço, Ancelotti, né? Porque ele fala Gerson, então eu posso falar Ancelotti. Ele acha que... Tá todo mundo achando que ele fez assim, brilhou por falar 3 palavras. Aí a gente se encurva na nossa vira-latice, né?
nesse colonialismo internalizado, assim. As perguntas, muitas delas foram feitas em italiano. Gente, não faz nenhum sentido isso. O vídeo de apresentação que saudava o Ancelotti, muita gente falando italiano. Não, gente, não. Aqui é Brasil, é português, ele que está chegando, ele que tem que aprender a nossa língua. Então, eu acho que o formato da cerimônia, ele foi muito vira-latento. Essa palavra não existe, mas eu inventei ela agora. Foi vira-latice para todos os lados, sabe? E isso me deixa muito triste, assim. O Ancelotti, ele é um treinador muitíssimo acima da média, é craque. Acho que ele pode, sim, emprestar muito da sua genialidade para o nosso futebol, mas para isso ele vai ter que entender quem somos. Ele vai ter que entender onde ele está. Ele vai ter que lidar com as nossas coisas aqui. É isso. Ele se adapta, não a gente se adapta, sabe? Então foi muito feio, muito triste ver essa estética. A estética da CBF já é a estética de um Estado totalitário, né? É aquele ambiente sisudo, as pessoas falam num tom muito assim tedioso. Mas faz sentido, né? Porque não tem eleição lá. Faz mais de 30 anos que não tem uma eleição. Só aclamação. Os caras são presidentes por aclamação. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar errado. Pode dar certo? Pode, mas tem tudo para dar errado. E Neymar ficou fora da primeira lista dele, então, do Ancelotti. O treinador justificou a ausência do jogador, dizendo que ele voltou de lesão há pouco tempo e ainda precisa pegar ritmo de jogo. Vamos ver. Pero, como he dicho, en esta convocatoria he intentado de seleccionar jugadores que están bien. Neymar sale desde poco de una lesión, ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que Neymar es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Contamos con él, obviamente. Desafortunadamente al día de hoy hay muchos jugadores que son lesionados, que no pueden estar en la selección, como Neymar ha salido a poco de la lesión, tenemos lesionado a Rodrigo, tenemos lesionado a Gabriel, tenemos lesionado a Joelinton, tenemos lesionado a Militao, tenemos lesionado a Ederson. ¿Qué quiero decir? Que Brasil tiene muchísimos jugadores de talento. Y obviamente, en el caso específico de Neymar, obviamente contamos con él. El equipo nacional, Brasil, cuenta con él a su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial. Tenemos todo, la CBF, Neymar, el mismo objetivo de ser listo para el Mundial. He hablado con él antes, esta mañana, he hablado con él para explicarle esto. Está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. Bom, quem também falou sobre o Neymar foi o novo presidente da CBF, o Samir Chaude. Veja aí. O Neymar fora da seleção foi uma surpresa para você? Não, Neymar é a nossa estrela, ele está machucado. Eu acho que foi uma decisão correta do nosso técnico, da comissão técnica, que fez contato com ele. Então acredito que futuramente nós possamos ter ele aí na nossa seleção. Presidente, apesar de Futuramente, Emílio, o Neymar pode estar na seleção, disse o novo presidente da CBF. Sim, assim, a rigor só depende do Neymar. Voltar a jogar bem, treinar, se dedicar. Eu também acho que futuramente ele pode estar, mas pelo que o Ancelotti falou, assim, é só ele voltar um pouquinho que ele já vem, porque você pedir ok para o jogador não ser convocado, eu acho estranho, assim, bem estranho, aliás. Eu achei até que eu não tinha entendido o que ele falou na coletiva, mas foi isso mesmo que ele falou. Não sei se ele saiu ligando para todo mundo, como a Alicia bem pensou, né? Acho que não, assim. Então é tudo estranho, gente. Me parece tudo muito estranho. Isso, o que não quer dizer que não seja um grande treinador. É verdade. Alicia, e você, o que diz? Eu concordo que a opinião do Samir Chaude nesse momento, ela vai refletir a mesma coisa que disse o Ancelotti, até porque o Samir Chaude também chegou, né, um dia antes, ou praticamente no mesmo dia, né, foi, entre aspas, eleito,
o outro, né, chegou ao Brasil e eles estão ali sentados juntinhos, ainda tentando se aclimatar, entender como é que eles foram parar ali. Em relação ao Neymar, o que eu não entendo dessa lógica é o que ele estava fazendo na pré-lista. Quando a pré-lista foi lançada, o Neymar nem sequer tinha voltado. Agora ele voltou, atuou em 2 partidas, entrando no segundo tempo. Então, assim, em tese, ele tem mais condição de jogo hoje do que ele tinha quando ele foi pré-relacionado. Então, o que eu não entendo é ele ter figurado nessa lista antes, e é claro, o Ancelotti dizer publicamente que falou com o Neymar e ele estava de acordo, né? Não é, o Neymar não tem que estar de acordo com nada. Quem decide quem vai para a seleção brasileira é o treinador, ou assim esperamos, assim gostaríamos que fosse, mas aparentemente alguns jogadores, né, têm mais ingerência do que outros, o que infelizmente não surpreende, né? Abala, mas não surpreende. É verdade. E agora, falando sobre convocados, outros, além do Neymar. Por exemplo, é justa a convocação, Mili, do Hugo Souza, do Estevão, dos jogadores do Flamengo? Então, o Estevão, sem dúvida nenhuma, justíssima. Jogadores do Flamengo, assim, Danilo não convocaria. Está sendo convocado pela liderança? Não sei, mas não convocaria. Hugo Souza não é goleiro de seleção. Ainda não é. Pode vir a ser. Sai muito mal do gol, sai de forma destrambelhada, repõe a bola também, assim, deixa a desejar na reposição. É um cara que tem um reflexo absurdo, né? E é jovem, então eu acho que ele pode vir a ser. Mas não é. Eu acho que haveria outros ali muito mais adaptados, muito mais em condições do que ele. Não entendi. Realmente a convocação do Hugo Souza eu não entendi. E você, Alicia? Em relação aos jogadores brasileiros, a maior surpresa para mim é o Hugo, embora, obviamente, não tenha um grande impacto na seleção, né? Quem vai como terceiro goleiro dificilmente atua, em geral, é muito mais para compor elenco ou para dar experiência para alguém. Por isso que eu não entendo a convocação dele, já que para dar experiência já tem o Bento, que é mais jovem até do que o Hugo. Em relação aos jogadores do Flamengo, o Brasil tem uma deficiência já aí de mais de década nas laterais, então acho que Alexandre e Wesley compõem. A gente não tem, né, ninguém muito melhor nessas posições. A gente, né, tinha uma aposta no Arana, mas enfim, acho que o Alexandre vem bem, é um jogador versátil. E Danilo também não convocaria. Léo Ortiz é um bom zagueiro, acho que cabe nessa seleção. E o Danilo, para mim, já faz hora extra na seleção, ele não está sendo utilizado como titular nem no Flamengo. Estevão me parece uma ótima convocação, porque esse sim é o futuro da seleção brasileira. E compondo aí os jogadores brasileiros, né? Talvez até mais jogadores brasileiros do que eu imaginasse, embora não imaginasse que fossem 5 do Flamengo, né? Tinha esperança de ver talvez algum jogador do Cruzeiro nessa lista, mas ficou por isso mesmo. E aí outros jogadores, né? O Andrei Santos do Strasbourg, que é uma aposta ali, um meio-campista que também pode ter um futuro na seleção, porque quando a gente olha essa lista a gente fala, meu Deus, o que aconteceu com os meio-campistas brasileiros, com os armadores, com os meio-atacantes, né? Praticamente não temos volantes e pontas, é o que temos hoje. Mas, assim, é uma boa seleção. Não acho que é uma seleção para brigar por título mundial, pelo menos por enquanto. Vamos ver se o Ancelotti transforma isso aí num coletivo, numa máquina vencedora. Mas a minha esperança não está muito alta nesse momento, não. Vamos aguardar para ver, então.